Olá, meus alunos, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas. Agora nós vamos falar do naturalismo. Terminamos já o realismo, né? E vamos falar agora então sobre o naturalismo. Bom, então o naturalismo, ele não podemos esquecer que o naturalismo ele ocorre simultaneamente com o realismo. E ele pode até ser considerado como se fosse um realismo mais exacerbado. Aqui nós temos uma representação, né, de um quadro, uma pintura naturalista. Ele se chama Ivan o Terrível e seu filho Ivan, em 16 de novembro de 1581. Ela retrata uma cena que aconteceu realmente na Rússia, né? É uma pintura de Ilya Repin, eu nem sei se se pronuncia assim, é russo esse nome, foi pintado em 1875. Então aqui nós temos o czar russo, né? Ivan, e segurando o seu filho que está prestes a morrer. Aqui nós temos um detalhe dessa parte aqui, ó, para ver os detalhes que são colocados na pintura, realmente para dar a maior representação da realidade, para demonstrar melhor o que é o naturalismo, né? Então nós temos o Kizar aqui apavorado diante da possibilidade de perder o filho. Nós temos aqui o filho já uma lágrima aqui no olho, né, do filho. A gente vê os detalhes da pintura. Existe uma série de teorias em cima desse quadro aqui, né? O tapete também vermelho aqui, com sangue também, que meio estuda com sangue, né? Existe uma série de teorias. Alguns dizem que realmente o Ivan, o Kizar, matou o próprio filho durante uma discussão banal, né? Outros dizem que foi discussão política. Alguns até dizem que realmente não aconteceu. Esse quadro, inclusive, foi atacado algumas vezes no local onde ele foi exposto, inclusive na época, por pessoas que defendiam, né, o czar, dizendo que esse quadro era uma mentira, que realmente essa cena nunca aconteceu, que o Ivan jamais mataria o próprio filho, né? Então existe uma série de teorias em cima desse quadro e não se sabe realmente qual é a real, né? Mas o importante é que esse quadro ele representa bem o que foi o movimento naturalista, que é o excesso de realidade a ponto de chocar. Realmente um quadro desse choca alguém, né? Aqui nós temos um trecho da obra de Eça de Queiroz, da obra intitulada Idealismo e Realismo, né, onde ele fala um pouco do que foi o realismo. Então a gente tem que lembrar que o realismo e o naturalismo é como se fosse o realismo mais exacerbado. Ele possui as mesmas características que o realismo. Então o naturalismo e o realismo são muito semelhantes, só que o naturalismo ele é muito mais forte, ele possui as características muito mais evidentes, né? Então, assim falou Eça de Queiroz. Outrora, uma novela romântica, em lugar de estudar o homem, inventava-o. Hoje, o romance estuda-o em sua realidade social. Outrora, no drama, no romance, concebia-se o jogo das paixões a priori. Hoje, analisa-se a posteriori por processos tão exatos como os da própria fisiologia. Desde que se descobriu que a lei que rege os corpos brutos é a mesma que rege os seres vivos, que a constituição intrínseca de uma pedra obedeceu às mesmas leis que a constituição do espírito de uma donzela, que há no mundo uma fenomenalidade única, que a lei que rege os movimentos dos mundos não difere da lei que rege as paixões humanas. O romance, em lugar de imaginar, tinha simplesmente de observar. A arte tornou-se um movimento dos fenômenos vivos e não a idealização das imaginações inatas. Bom, então esse trecho do Eça de Queiroz ele explica bem qual foi a intenção do naturalismo também, do realismo e também do naturalismo, né? Abandonar aquele passado idealizado, aquelas escritas idealizadas, aquelas imaginações, procurar demonstrar o mundo exatamente como ele é, como eu coloquei no tema dos slides um pouco de algumas aulas anteriores, a verdade, mesmo que ela seja nua e crua. Então a verdade nua e crua, exatamente do jeito que ela é e tem que ser assim, né, retratada. Aqui nós temos um quadro também do Ilya Repin, Os Arqueiros de Volta, de pintado entre 1870 e 1873, né? Também demonstrando um cotidiano, uma cena do dia a dia de pessoas simples, trabalhadoras, né?
Então, o naturalismo foi um movimento cultural relacionado às artes plásticas, à literatura e ao teatro. Ele surgiu na França na segunda metade do século XIX, principalmente entre 1880 e 1900. Ele foi uma radicalização e até mesmo uma extensão do realismo, né? Por isso que ele é considerado o realismo mais exacerbado, mais exagerado. Havia uma aplicação direta do pensamento positivista e que visa descrever a realidade psicológica e social com os mesmos métodos usados nas ciências naturais, ou seja, né, então o escritor ele passa a descrever a realidade de modo como se ele estivesse observando aquela realidade como um cientista observaria um experimento científico em seu laboratório. Né? Então, por isso que é uma observação do mundo real e descrever exatamente aquilo que eu estou observando, não o que eu imagino que possa vir a acontecer. Não é baseado em suposições, sim na realidade. Nós temos ainda uma disseminação do pensamento científico, né? O conhecimento ele passa a se basear na observação, na experimentação e verificação, como eu falei, né? Um cientista em seu laboratório, como um cientista em seu laboratório, né? Bom, com relação ao contexto, nós temos os mesmos contextos que tínhamos no realismo, porque os dois movimentos literários acontecem simultaneamente. Então, nós temos um pós-Revolução Francesa, mas é diferente do pós-Revolução Francesa que vivia-se no romantismo, porque o romantismo é muito mais próximo do pós-Revolução Francesa. Então, agora já se percebeu que a Revolução Francesa e aqueles ideais que ela pregava não passou mesmo de utopia, de uma idealização, né? Então se considera de certa forma um fracasso dessa Revolução Francesa, né? Da Revolução Francesa. Não há como haver liberdade, igualdade, fraternidade como como idealizava a Revolução Francesa. Nós temos ainda um fortalecimento da burguesia e um aumento significante da classe operária e da pobreza, né? Ainda estamos vivendo nesse período, né, na Revolução Industrial, lembrando que agora estamos na segunda Revolução Industrial, esse aumento das indústrias também ocasionaram um aumento de pessoas nas cidades e, consequentemente, uma situação de maior pobreza, uma situação de maior desigualdade social, né, onde a classe operária vive uma pobreza muito longe do que da realidade que a burguesia vivia, né? Isso também vai ocasionar muitas lutas de classe. Nós temos a abolição da escravatura, então a extinção do tráfico negreiro havia ocorrido recentemente, no decorrer do século XIX, né? Aconteceu também a abolição da escravatura. Lembrando que aqui no Brasil isso ocorre em 1888, né? E em consequência dessa abolição da escravatura, nós temos um aumento da vinda de imigrantes como trabalhadores livres. Então, inclusive no Brasil, nós temos muitos imigrantes vindo de diferentes países. E aqui no Brasil nós temos também a proclamação da República, em vários outros países também, mas aqui no Brasil nós temos um período pós-proclamação da República. Esse é o cenário e o contexto histórico em que se dá o naturalismo. E também, é claro, o realismo, porque os dois períodos ocorrem ao mesmo tempo. Então, ainda na ciência, na filosofia e na sociologia, nós temos uma representação muito forte na literatura dessas teorias, né? Na ciência, nós temos o darwinismo, que é forte nesse período no naturalismo. Nós temos a ciência muito forte nesse período também, né? Principalmente o cientificismo, né? Que vai ocasionar também a teoria do positivismo do Augusto Comte, né? Que é mencionado aqui também, né? Na filosofia, também na sociologia, nós temos também o determinismo do do Hippolyte Taine, que diz que o ser humano, a vida de uma pessoa está determinada pelo momento em que ela vive, pelo meio em que ela está inserida e pela raça, até mesmo pela raça, né? Então não existe um livre-arbítrio, a pessoa está amarrada ao que ela vive, né? Ao momento em que ela vive, ao meio em que ela vive. Nós temos ainda as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels,
e também o manifesto, logo depois da publicação do seu manifesto comunista, essas ideias do comunismo e até mesmo do socialismo, lembrando que são coisas distintas, né, o socialismo e o comunismo, essas ideias estão muito em voga nessa época, e muitos dos livros são baseados nessas teorias. Nós temos também, ainda de acordo com a ciência, nós temos Freud, né, e a psicanálise, né, tentando explicar questões relacionadas ao ego, ao id, ao ego e ao superego, né, são as teorias do Freud, tentando explicar um pouco a mente humana, né? Então isso tudo é o contexto das ciências nesse período. Então vamos relembrar um pouco do cientificismo, né, que é instaurado, né, um pensamento filosófico que não destoa da mentalidade geral daquela época, né, principalmente com relação à natureza, à objetividade e ao culto ao real. Essa é a ideia do cientificismo, né? E o positivismo do Augusto Comte, ela é baseada nesse cientificismo. E ele diz o quê? Que a humanidade está entrando com o positivismo, né? A humanidade está entrando em um terceiro estágio de sua evolução. Os dois primeiros haviam sido a evolução, né? O teológico e o metafísico. Então nós estamos deixando de lado o lado teológico, o lado metafísico, para entrar no lado mais científico, né? Com o positivismo. Então os fatos é que determinam o conhecimento. O abstrato ele perdeu lugar para o concreto. A observação e a experiência se tornam regras para o pensamento e para as atividades científicas, inclusive para a literatura. A gente já vai ver já. Então o determinismo também do Taine, né? Segundo o qual o meio, a raça, o meio social, a raça e o momento em que se vive determinam o comportamento humano. Então não existe livre-arbítrio, né? E o escritor realista e, consequentemente, também o naturalista, quando um escritor realista ele se orientava pelo cientificismo, essas obras eram consideradas obras naturalistas. Então, o naturalismo ele também pode ser considerado como um realismo mais científico, olhando mais para o lado do científico da realidade, né? E o determinismo literário também existe essa teoria, né? Ele é fundamentado nos princípios positivistas do Taine. Ele leva a novas concepções no domínio artístico, né? Criando esse determinismo literário, né? Que procura provar que a personalidade do homem ela é condicionada, isso aí é através de seus personagens na literatura, né? É condicionado por 3 aspectos: pela hereditariedade, ou seja, a criança recebe de seus pais, né? Ao meio ambiente em que a criança vai aprendendo a se comportar em contato com outras pessoas, e ao momento histórico, ou seja, em cada época da história, da humanidade, né, a criança se desenvolve e forma sua personalidade segundo as influências que sofre no momento em que vive, né? Isso aí está influenciando também a literatura. E os personagens vão retratar exatamente esse determinismo literário. Os personagens vão viver um determinismo literário. Elas não têm o livre-arbítrio, né? Os personagens estão amarrados ao seu modo onde vivem, ao seu momento em que vivem, ao local onde vivem, né? E até mesmo a sua raça. Então, as principais características do naturalismo que não podemos esquecer, né? O mundo podia ser explicado através das forças da natureza, existia uma valorização do conhecimento científico e a realidade era mostrada através de uma forma científica. Isso aí era a influência do positivismo. E temos também a influência do determinismo, segundo o qual, né, o ser humano era condicionado às suas características biológicas, que é a hereditariedade, e ao meio social em que vive, certo? Então tudo isso aí está relacionado ainda às ciências, né, às descobertas científicas, inclusive nas teorias, né? E também o darwinismo, que não está longe das ciências também. Havia uma forte influência do evolucionismo do Charles Darwin, né, na vida de todas as pessoas, inclusive os personagens, que nada mais era do que uma retratação da realidade, né? Como eu falei também, o comunismo e as lutas de classe são importantes para alguns escritores desse período.
Então, Karl Marx e Friedrich Engels publicam em 1848 seu Manifesto Comunista e estimula as lutas de classe. Inclusive, essas questões são muito trabalhadas no livro Germinal, que depois virou filme, né? Esse livro ele é considerado por muitos como o introdutor do naturalismo, né? O livro de Emile Zola. E ele trata justamente dessa questão do proletariado, do pobre, do operário, né? Que é explorado nas grandes indústrias, nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Ele mostra a vida, né? Uma vida cruel de trabalho, uma vida cruel de viver mesmo, né? Uma vida a vida que os operários viviam naquela época. Inclusive o Zola ele conviveu com mineradores que trabalhavam numa mina de carvão na época por 2 meses para poder escrever esse livro. E o livro também que foi transformado em filme, é um filme excelente para compreender esse período literário. Inclusive eu vou pedir que vocês assistam o filme Germinal para compreender melhor o que foi o naturalismo, né? O filme e o livro ele trata muito dessa questão do comunismo relacionado às lutas de classe. Então o pobre ele na verdade aqui no livro, né, e também no filme, o operário ele tenta mudar a sua situação, melhorar a situação. Mas como nós estamos falando de um determinismo, né, de uma visão determinista da realidade, nada vai mudar. De certa forma eu estou dando um spoiler aí do filme, do livro, mas era a teoria da época, né? A teoria de que não importa o que você faça, sua vida não vai mudar. Não existe o livre-arbítrio, você não tem escolha, você vai ser aquilo a que você está destinado, aquilo a que você está destinado pelo ambiente que você vive, pela realidade que você vive. Poucos conseguem se sobressair dessa realidade, né? Quem consegue se sobressair são pessoas que já evoluíram, né? Aí vem a teoria do evolucionismo e tudo mais. Então são poucos que conseguem sair dessa realidade cruel em que se vivia. Bom, nas artes plásticas, então os pintores naturalistas eles enfatizavam cenas do mundo real, né? E eles pintavam aquilo que eles observavam. Então nós temos assim a questão do artista que pinta fora do seu ateliê, né? Ele pinta o que ele está vendo no cotidiano. Pessoas simples mesmo. Nós temos aqui esse quadro é O Pescador, né? Ele está retratando uma pessoa do dia a dia, um pescador que está lá pescando para vender os seus peixes ou para alimentar a sua família, né? Aqui a colheita, nós temos uma trabalhadora que está fazendo a colheita do trigo. Eu acho que isso aqui é trigo, né? Então você está fazendo a colheita. Então nós temos cenas do cotidiano, pessoas comuns, né? E a representação artística ela deve ser o mais fiel possível à natureza, né? Às aparências da natureza. E a pintura naturalista ela procura retratar fielmente paisagens também urbanas e também suburbanas, né? Pessoas comuns, mais do que pessoas comuns, pessoas do povo mesmo, né? Então a gente viu uma pintura realista que retratava o vagão de terceira classe, pessoas comuns vindo do seu dia a dia, do trabalho para casa, né? Aquele quadro também é considerado um quadro mais naturalista do que realista. Bom, alguns nomes mais importantes da pintura. Então nós temos Julie Breton, que também foi poeta, Henri Viva e Charles Cotet. Bom, essa parte então é isso. Já eu vou retomar então com a segunda parte do naturalismo. Até daqui um pouquinho.